Aceitação não é passividade. Deixa eu te falar como é que a terapia de aceitação e compromisso transforma tanto a história do seu paciente como a sua história também enquanto terapeuta. Eu sou Thiago Ferreira e aqui nesse canal eu falo sobre terapia de aceitação e compromisso, falo sobre narrativas funcionais, prática clínica na psicologia em geral. Então, se esse é o seu interesse, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para o nosso vídeo de hoje. Aceitação não é passividade, mas às vezes não é fácil de entender isso. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com ACT, eu tinha isso na minha cabeça, aceitação e compromisso. Só que eu transformava na minha cabeça que a aceitação era como se fosse uma tolerância. Sabe como você aceita um vizinho indesejado que às vezes faz muito barulho? Então eu já sabia assim, eu tô sentindo ansiedade, eu tenho que deixar a minha ansiedade aqui e seguir fazendo o que eu tenho que fazer. Bom, isso não deu muito certo, eu não preciso nem te dizer isso. Eu comecei a sentir muita ansiedade na clínica e a minha lógica era assim, eu tenho um compromisso com o meu paciente, então deixa a ansiedade aqui, eu vou seguir assim mesmo, eu vou tolerar a presença dela, é um compromisso que eu tenho com a... Veja só, não funcionou muito bem, meus níveis de ansiedade subiram cada vez mais, até o ponto que quem conhece minha história um pouquinho sabe que eu comecei a ter uma série sucessiva de ataques de pânico. Tinha ataque de pânico quando estava indo para o consultório, tinha ataque de pânico atendendo o paciente e tentava esconder isso de alguma forma que o paciente não percebesse. Estava lá extremamente inseguro, sem saber o que fazer direito com a minha subjetividade e com a subjetividade do outro, e esse foi o começo da minha carreira clínica. Mas veja, teve um certo ponto em que eu comecei a tentar compreender um pouquinho melhor essa minha ansiedade, esse nível de ansiedade, esse sentimento difícil. E eu comecei a me lembrar o quanto que o que eu aprendi desde que eu era criança era planejar e organizar coisas. Veja, eu sou muito introvertido, eu não sei como é que você é enquanto terapeuta, mas eu sou muito introvertido. A Giz e a minha esposa, né, que trabalha junto comigo, sem ela eu acho que eu não conseguiria fazer quase nada profissionalmente aqui. Mas veja, ela diz assim pra mim às vezes, Thiago, você precisa soltar mais e etc. E ela mesma ri disso, porque ela sabe o quanto que é difícil para mim me soltar. O meu padrão matricial, sabe o meu jeitão de ser, que eu aprendi desde criança, é ser mais introvertido mesmo. E eu aprendi não só a me relacionar com poucas pessoas, mas eu aprendi também a planejar, organizar e veja, isso tem um lado A maravilhoso, assim. Qual é o lado A disso? Eu consigo planejar aulas muito facilmente, planejar palestras muito facilmente, eu organizo o estudo de uma maneira muito tranquila para mim. Mas tem um lado B complicado. O lado B para mim, é difícil lidar com coisas que são imprevisíveis, é difícil lidar com coisas e que eu não tenho controle. Quando eu não tenho controle de alguma coisa, então eu fico com muita ansiedade. E eu comecei, naquele começo da minha carreira clínica, a me dar conta disso, de que a minha ansiedade era uma marca da minha história e que me ajudava em alguns contextos, como eu já te disse, mas me atrapalhava em outros. À medida em que eu ia me interessando por essa história, sabe, um detetive de si mesmo, eu começava a lidar melhor com a minha ansiedade. Opa! Veja o que está acontecendo. A aceitação, então, não é uma passividade, no sentido de que eu tolero a minha ansiedade, a presença dela e sigo, mas a aceitação diz respeito a me interessar pela minha subjetividade, a acolher a presença dela. E isso a gente faz através dessa narrativa funcional. Tiago, o que é narrativa funcional? É contar a história da minha ansiedade nesse caso, mas com uma ênfase na função que ela teve ao longo da minha vida. Por isso, narrativa funcional. Então, quando eu comecei a notar que, na verdade, a ansiedade tinha uma função de me proteger de contextos não controlados, e eu comecei a entender um pouquinho melhor o meu padrão matricial, eu tive mais abertura para estar com o paciente, sentir ansiedade, e poder conviver com ela e mesmo assim me conectar com quem está próximo de mim. Veja, quanto mais eu tinha aceitação da minha ansiedade, mais proativo em relação à vida eu conseguia ser. É nesse sentido de que, na verdade, a aceitação é uma condição para você ser proativo em relação à vida. Não é tolerância meramente, mas é você ter esse acolhimento com perspectiva da sua subjetividade difícil. Mas só para que você tenha uma clareza maior sobre a aceitação, deixa eu te falar que não é só essa característica dela, ela tem 3 características, na verdade. A primeira é essa, assim, de ter perspectiva e acolhimento em relação a estados de corpo, sentimentos difíceis. Mas, eventualmente, a aceitação é deixar ir sentimentos agradáveis, deixar ir aquilo que a sua zona de conforto faz. Deixa eu te dar um exemplo. Se você é uma psicóloga
psicólogo ou um psicólogo que está decidindo investir mais na prática clínica e você está fora dessa área há um tempo, muito provavelmente você vai ter que deixar assim alguns sentimentos de segurança, alguns sentimentos de certeza das coisas e se lançar em alguma coisa que é mais desconhecida. Só que alguns de nós, quando estão se sentindo seguros, estão se sentindo tranquilos, dizem: é aqui que eu quero ficar. Eu não quero abrir mão disso. Eu gosto de me sentir assim. Não tem nenhum problema de você gostar de se sentir assim. Mas a aceitação envolve o fato de que, às vezes, eu preciso abrir mão, desapegar um bocado desses sentimentos confortáveis para que eu viva alguma coisa que é importante. Então, a aceitação tem a ver com acolhimento e perspectiva de emoções difíceis, sim. Tem a ver com deixar ir alguns sentimentos agradáveis quando isso está a serviço de um certo contexto. 3. Tem a ver com aprender a partir dessa multiforme experiência da sua subjetividade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a aceitação é quando eu ouço o que as minhas experiências afetivas têm a dizer sobre a minha vida, tem a dizer sobre os meus valores, tem a dizer sobre o meu corpo. Deixa eu te falar sobre isso. Quando, por exemplo, você está numa rotina insana e você está trabalhando muito e fazendo uma pós e fazendo uma coisa e outra, etc. E aí você sente uma ansiedade grande, você diz assim: então eu tenho que tomar um Rivotril, eu tenho que tomar algum remédio para poder ver se para essa ansiedade. Não. Primeiro vamos ouvir essa ansiedade. O que é que ela está falando sobre a sua vida? Ou então o que é que ela está falando sobre o seu corpo? Por exemplo, você pode não estar comendo direito, não estar com a nutrição adequada, não ter atividade física, e aí dores, alguma coisa acontece no seu corpo, e isso precisa ser ouvido. Ou seja, aceitação envolve aprender com essas experiências emocionais. Você pode aprender sobre isso, sobre o seu corpo, sobre a sua rotina de vida, mas você também pode aprender sobre seus valores. Vai que você está num trabalho que é estável, você está trabalhando numa certa empresa, numa organização, está tudo estável. E aí você começa a sentir uma angústia, como se faltasse algo, você diz assim: isso é meramente insatisfação, deixa eu parar com isso. Não. Vamos aprender a ouvir isso um pouquinho. O que é que isso diz sobre a diferença que eu quero fazer na minha vida? E se você quer ser um terapeuta, por exemplo, uma coisa que é comum entre nós terapeutas é a gente quer fazer diferença na vida dos nossos pacientes. E para isso, a gente precisa aprender com as nossas emoções. Então, a aceitação devo resumir para você, a aceitação é um processo de flexibilidade psicológica, especificamente na dimensão dos afetos. E nessa dimensão dos afetos, ou seja, na forma como você se relaciona com seus afetos, envolve 3 características. Envolve ter perspectiva e acolhimento daquilo que você sente que é doloroso, assim, sentimentos difíceis, mas envolve também, em segundo lugar, um desapego, um deixar ir, sentimentos que são agradáveis, que são bacanas, sim. E em terceiro lugar, envolve um aprendizado intencional com a multiforme experiência afetiva que você tem. Isso é aceitação. Não é passividade, é pelo contrário uma condição proativa para transformar tanto a história do seu paciente quanto a sua história também enquanto terapeuta. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser saber não só sobre aceitação, mas sobre os outros processos, aqui nesse canal eu tenho um vídeo sobre todos os processos de flexibilidade psicológica, então não perde nenhum deles. E uma outra coisa, se você quiser eu posso te mandar um PDF gratuitamente, assim, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo. E nesse PDF existe uma relação dos 6 processos de flexibilidade psicológica, e isso pode te dar alguma clareza a mais sobre qual caminho que você vai estudar para que você possa crescer ainda mais na terapia de aceitação e compromisso. Então, já te espero no nosso próximo vídeo.